Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia! Então, eu estou aqui na Serra, em Gramado, na Serra Gaúcha, passando uns diazinhos de comemoração aqui pelo aniversário da minha filha, como eu já tinha falado para vocês, por isso que eu saí daquele horário das 8 horas da manhã, mas aqui estou e a gente vai fazer a lição 35 hoje. E eu queria que vocês vissem aqui essa paisagem tão linda. Já fiz arte por aqui, porque até derrubei o celular lá embaixo. E a minha filha disse: "Tu vai derrubar esse celular, né? Primeiro está na mente, depois a gente experiencia, né? Olha que lugar mais lindo. Olha só, balancinho com essa vista toda. E eu tô aqui com o notebook na mão pra gente começar já já a nossa aula. Vamos lá? Então, gente, hoje a lição 35 fala que a nossa mente é parte da mente de Deus. Por isso, a gente pode se considerar santo. E quando a gente acha que isso é muito... Como é que é a palavra? Agora eu me perdi. Que isso é se achar demais, que eu não consigo achar a palavra, o ego faz a gente achar que a gente tá se achando, né? Porque a gente tá se achando à altura de Deus. Mas Deus só cria como Ele. Deus só cria como Ele. E se Deus é santo, o seu filho só pode ser santo. Então é por isso que a lição de hoje começa com: minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Oi, Gabi! Tô aqui em Gramado, curtindo o final de semana com a filhota e com o gato. E a gente vai começar na lição 35, tá bom? E agora o Kenneth desenvolve essa primeira frase que Jesus começou essa lição, dizendo que, como percebemos no final da última lição, Jesus continua sua mudança para uma ênfase na mente certa. Ele começa a nos introduzir no que é encontrado na outra parte das nossas mentes. Todos deveriam ter problemas em acreditar nisso, como o próprio Jesus diz na lição. Se você realmente soubesse que era uma parte da mente de Deus e, portanto, que sua mente era santa, não teria pensamentos de separação e especialismo. De fato, você saberia que não está aqui de forma alguma. Portanto, o fato de você estar aqui, ou melhor, de você acreditar que está aqui, diz que sua mente não é parte da mente de Deus e, portanto, você não pode ser santo. Nessa lição, e de forma crescente nas próximas 15, Jesus nos ajuda a perceber que existe outra parte de nós, o que é conhecido na primeira parte do texto como a mente certa. Essa parte, através do Espírito Santo, ainda está conectada à santidade de Deus, que nunca mudou. A nossa mente, que é una em Deus, continua como sempre foi. Ela não mudou, porque o Filho de Deus é como Deus, imutável. Vira e mexe, eu me perco, né? Essa parte, através do Espírito Santo, ainda está conectada à santidade de Deus, que nunca mudou, apesar dos nossos sonhos profanos de culpa e julgamento. A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Agora a gente não se vê, é por isso que a gente está treinando, porque a gente ainda não se vê. Na verdade, a gente não lembra que a gente é santo como Deus.
Descreve, porém, o que a visão te mostrará. Então, a lição de hoje não descreve o modo como a gente se vê, mas como a gente vai se ver. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. Então, por isso que eu falei na outra lição, né? Que o problema todo tá na diferença entre o que a gente acha que é e o que a gente é. Jesus está nos mostrando que Ele sabe que não é assim que vemos a nós mesmos e que Ele não espera que acreditemos no que Ele diz sobre nós. Seu propósito é iniciar o processo de nos ensinar que existe uma alternativa real em nossas mentes. Ele não quer que isso seja usado como um mantra que repetimos de novo e de novo através de todo o dia para calarmos nossos pensamentos não amorosos. Lembrem, ele não quer que a gente faça, que a gente transforme os exercícios em algo que seja automático pra gente. Porque aí ele vai ser racional, ele vai ser intelectual, ele não vai ser vivenciado, experienciado, né? Então, ao invés disso, ao manter nosso treinamento, ele quer que levemos nossos pensamentos não amorosos para esse pensamento amoroso. Esses pensamentos não amorosos envolvem alguma expressão da nossa crença de que somos profanos e pecadores. Portanto, os cachorrinhos aqui da casa que a gente tá. Portanto, iríamos nos elevar à nossa nova forma de compreensão, que é a de que existe outra forma de não apenas olharmos para nós mesmos, mas outra forma de pensarmos sobre nós mesmos. Quando trazemos a escuridão dos nossos pensamentos profanos e ilusórios, a luz do pensamento santo e verdadeiro, a luz dispersa a escuridão. Então eu vou fazer aquele negócio de puxar de novo a ideia de Jesus para a parte de baixo para não ficar solta, tá? A ideia de hoje, então Jesus diz, a ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora, descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Tem algumas lições que o Ken, ele desenvolve cada frase, e essa é uma delas. Então, agora com essa frase de que, no entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo, ele já faz outro comentário aqui. Esse é o ponto que estávamos afirmando. Pelo fato de não acreditarmos que somos uma parte de Deus, precisamos acreditar que estamos nesse mundo. Viver aqui como um ser separado, física e psicologicamente, entre outros seres separados. É a sombra do pensamento que diz: estou por conta própria, separado de Deus. Novamente, o próprio fato de acreditarmos que estamos aqui como corpos atesta a crença subjacente de que somos separados e, portanto, não acreditamos que nossas mentes são partes das de Deus e são santas. Essa lição, então, reflete o princípio da expiação. Expiação não como castigo, como eu já falei, como sacrifício, e sim, Jesus trata a expiação aqui como a correção da mente equivocada. A crença de que, embora pensemos ter deixado Deus, na verdade a separação nunca aconteceu. Então, eu realmente sou uma parte de Deus e, portanto, muito santo. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres.
Perfeita essa lição de hoje, né, gente? Porque a gente acha que o lugar que a gente tá é que tem que proporcionar a paz pra gente. E ontem mesmo já foi uma lição disso com a minha filha, que num momento a gente não estava conseguindo ir fazer o que ela queria na hora que ela queria e ela já ficou emburrada. E aí eu falei, não adianta, filha. Aonde a gente vai, a gente leva a mente emburrada junto. Se tu se emburra por qualquer coisa, se chateia por qualquer coisa, lá na tua cidade, tu pode viajar para onde for, para Disney, para onde for, que a tua mente vai junto, porque tu é a mente. Então, não adianta nada estar num lugar maravilhoso se a tua mente não está em paz. Isso é ilusório, que eu vou estar em paz quando eu estiver em Gramado, quando eu estiver na Disney, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, entende? A mente vai ser a mesma. Por isso que tem tantas pessoas, inclusive famosos, que alcançam a fama e a riqueza e não entendem por que continuam com aquele buraco, com aquele vazio existencial. Porque a mente continua a mesma, errada, equivocada, doente. Então Jesus, vamos repetir o que Jesus disse aqui. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar? Quem não pensa que seria mais feliz se estivesse morando em outro lugar? Se estivesse trabalhando em outro lugar? Se estivesse em outra roda de amigos? Se separasse e arrumasse outro marido, outra esposa, outro namorado, outra namorada? Não que isso, em algum momento, não seja feito, mas primeiro a mente tem que estar curada, porque senão aonde a gente for, a gente leva o estrago junto. Nós acreditamos que estamos nesse mundo e como parte disso, diz a Ken, como um corpo separado, vivendo entre outros corpos separados. No nível ontológico, como um filho separado, nós fizemos um meio ambiente que mantém a separação. E então nos esquecemos de que fizemos isso, seguindo o plano do ego para a sua salvação. Como resultado disso, nós agora acreditamos que o mundo é real e que somos reais como partes dele. Em um nível individual, se, como já discutimos, queremos nos sentir injustamente tratados, que melhor forma de conseguir isso do que sempre estarmos por perto daqueles que nos tratam injustamente? Eu vou repetir, tá? Porque é muito importante. Nós acreditamos que estamos nesse mundo e, como parte disso, como um corpo separado, vivendo entre outros corpos separados. No nível ontológico, como um filho separado, nós fizemos um meio ambiente que mantém a separação. E então nos esquecemos de que fizemos isso. Nós fizemos isso, seguindo o plano do ego para a sua salvação. Salvação do ego, para perpetuar o ego. Como resultado disso, nós agora acreditamos que o mundo é real e que somos reais como partes dele. E em um nível individual, como já discutimos, se a gente quer se sentir injustamente tratado, que melhor forma de conseguir isso do que sempre estarmos por perto daqueles que nos tratam injustamente? Quer eles façam isso ou não, devemos percebê-los dessa forma. Então, mesmo que você troque de esposa, de esposo, de trabalho, de chefe, de cidade, você vai buscar encontrar pessoas
as quais você sempre vai se sentir injustamente tratado. Mesmo que, na verdade, isso nem esteja acontecendo. Como Jesus nos lembra, nessa afirmação parafraseada do texto, uma linha maravilhosa que já citamos. Se nós experienciarmos nossos irmãos como não falando de Cristo para nós, é apenas porque primeiro acusamos a nós mesmos de não termos falado de Cristo a eles. A gente falou isso na lição passada, acho que foi, né? Nós, portanto, vagamos por aí totalmente convencidos de que nossas percepções de vitimação são válidas. E tu, o meio ambiente separado de um mundo separado, queres para proteger a imagem de ti mesmo que tem feito. Novamente, essa é uma afirmação inequivocadamente causal. Nós fizemos um mundo físico de separação para proteger a imagem de nós mesmos como seres separados. É por isso que deveríamos estar certos de que Jesus nunca está falando sobre mudar ou salvar o mundo. O Kenneth adora falar essa frase e ele vai repetir muitas e muitas vezes. Não há mundo. Ele fala apenas sobre salvarmos a nós mesmos da autoimagem que fizemos. A pecadora, culpada e fragmentada imagem de medo que nutrimos dentro de nós. É o nosso desejo de sermos separados que é a causa do mundo separado. Portanto, é esse desejo que precisamos mudar se a paz verdadeira for vir até nós. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês, enquanto acreditas que estás nele, é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. O que é a imagem? O Ken tá fazendo a gente se questionar aqui. O que é a imagem? Eu sou limitado, fragmentado, separado, independente e autônomo. A natureza do mundo e de tudo o que há é a projeção dessa imagem. Todos nesse mundo estão sozinhos, que é porque o especialismo é uma defesa tão poderosa. Uma de nossas necessidades é fazer as pessoas estarem conosco para que não vivenciemos a dor e a solidão que inevitavelmente vem por sermos parte desse mundo, vivendo em um lugar fora do céu, nosso verdadeiro lar. Esse parágrafo é bastante significativo e deveria ser estudado cuidadosamente. Eu já ia dizer, gente, esse parágrafo a gente vai ter que rever. Todo o sistema de pensamento de Um Curso em Milagres, sua metafísica, o sistema de pensamento do ego e seu desfazer através do perdão pode ser reconhecido nessas passagens. A ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade e ela te descreve como realmente tens que ser na verdade. Em outras palavras, eu sou parte de Deus e sou muito santo. Mais uma vez, se eu sou criação de Deus, eu só posso ser como Ele, porque Deus só cria como Ele.
Deus não cria nada diferente dele. É por isso que fonte e identidade estão em letras maiúsculas no texto aqui. Jesus está falando sobre Deus e Cristo, que é o nosso ser. Jesus passa agora para aquele que percebe, ao invés do que é percebido. Na verdade, nesse ponto, Jesus não está interessado no que é percebido do lado de fora, mas apenas no que pensamos. A minha filha brincando lá, gente, ó. E daí os cachorrinhos ficam enlouquecidos. Eu peço desculpa para vocês pelos barulhos, mas o que importa é a gente poder estudar juntos, né? Então vamos lá. Esquecemos os barulhos. Usaremos, aqui a gente volta para a lição, usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje, porque a ênfase hoje está naquele que percebe ao invés de estar no que é percebido. Quem é o que percebe? Quem é aquele que percebe tudo que a gente está vivendo, que a gente está vendo, que a gente está pensando? Quem é que vê? Quem é que percebe? Podemos entender melhor a ênfase intensa nessas primeiras lições sobre o exame de nossas mentes, uma vez que são as nossas mentes o verdadeiro perceptor, que precisam de correção. Portanto, lemos de novo a lição aqui. Começa cada um dos 3 períodos de prática de 5 minutos de hoje, repetindo a ideia do dia para ti mesmo e depois fecha os olhos e investiga tua mente, buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais te vês. Inclui todos os atributos baseados no ego que conferes a ti mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes, viu? Sem a gente colocar diferenças, porque não há hierarquia nas ilusões, lembra? Todos eles são igualmente irreais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. A gente não se olha através dos olhos da santidade, através dos olhos de Cristo. Ou como Deus nos vê. A gente olha como o ego nos vê. E a gente acredita no que ele conta pra gente. Se acalmaram, filha? Eles não são bravos, eles ficam com medo da gente, os cachorrinhos. Ele lambeu a minha mão. Lambeu tua mão? Ele é muito fofinho. Só que aquele que tem a patinha machucadinha, sabe? Aí ele ficou um pouquinho com medo. Ficou com medo. Mas o outro me lambeu. Tu não vai acreditar o que aconteceu. Tu disse pra mim, né? Passou na tua mente primeiro que ia cair o meu celular lá embaixo. Adivinha o que aconteceu? Caiu? Caiu. Aí eu tive que ir lá embaixo catar e os cachorrinhos ficaram morrendo de medo de mim, fugiram. Eu te disse, seu teimosa. Tá, vamos voltar aqui então para o nosso estudo. O que encontramos dentro de nossas mentes são formas múltiplas do único erro, viu, filha? Você pensou o meu celular caindo lá no andar de baixo? O único pensamento ilusório de separação. Em outras palavras, como eu já disse, uma vez que você se identifica com o ser separado do ego, tudo o que você pensa, acredita, sente, percebe e experimenta está errado. Quer seja nobre, lindo, santo e bom, ou simplesmente terrível, será errado porque estará baseado no especialismo e na separação.
Na parte inicial do período de exame da mente, é provável que vás enfatizar o que consideras serem os aspectos mais negativos na tua percepção de ti mesmo. Perto da última parte do período de exercícios, no entanto, termos descritivos mais auto-enaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias sobre ti mesmo não importa. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. E aqui o Kenneth desenvolve bastante esse último parágrafo. Jesus está nos prevenindo para não levarmos a sério demais o fato de que provavelmente estaremos reconhecendo apenas os pensamentos negativos interiores, ainda que tanto os pensamentos positivos quanto os negativos sejam ilusórios. Ele, obviamente, não pode enfatizar o suficiente que não importa se esses pensamentos são de um tipo ou de outro. Enquanto você acreditar que tem um ser que é positivo ou negativo, que pode se relacionar de forma positiva ou negativa com outras pessoas, estará errado sobre si mesmo e sobre qualquer coisa que pense estar acontecendo. Seres separados não são santos, porque foi o ego que fez seres separados. E quem é santo é Deus. Ah, tá, ela tá me ensinando como é que a gente faz pra... Entre aspas. Entre aspas, não é assim, é assim. Tá bom, obrigada. O ser único, unificado com Deus, é santo. E além de todos os nossos... Não, o ser único, unificado com Deus, é santo. E além de todos os nossos autoconceitos. Está além dos nossos autoconceitos. O nosso ser santo. Em lições subsequentes, Jesus vai falar mais e mais sobre nosso verdadeiro ser. Lembra-se novamente, não podemos chegar ao ser verdadeiro sem primeiro olharmos para o falso. É por isso que essas primeiras lições do livro de exercícios se focalizaram em nossos pensamentos equivocados e em nossas percepções errôneas. Então, quer dizer, Jesus está sempre falando que a gente não precisa buscar a verdade, porque ela simplesmente é a única coisa verdadeira que existe. A verdade não precisa ser buscada. Mas a gente precisa tirar dos escombros toda mentira. É por isso que essas primeiras lições do livro focalizam nos pensamentos equivocados, né? E nossas percepções errôneas. A correção para esses equívocos é perceber que existe outra forma de olhar para o mundo. Como a gente já viu em outra lição. Outra forma de olharmos para nós mesmos e diminuir cada vez mais a distância entre o que a gente acredita que a gente é e o que a gente é de verdade. Então, o próximo parágrafo provê uma lista sugerida. Ai, ela achou todos os bichinhos da casa, meu Deus. Tem um gatinho querido aqui também. O próximo parágrafo provê uma lista sugerida para que a sigamos. Das 9 características listadas, 3 são positivas: vitorioso, caridoso, virtuoso, enquanto 6 são negativas: submisso, deprimido, fracassado, ameaçado, impotente, perdedor. Novamente, para o propósito desse exercício, a categoria não faz diferença. O que a gente acredita da gente mesmo
pela percepção do ego é falsa. O parágrafo 7 nos impele a sermos específicos com a pedra fundamental para alcançarmos o estado mental de não especificidade, a característica do nosso ser real. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações, personalidade e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra. Identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado cada um deles, acrescenta: mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. E o Ken desenvolve uma boa parte aqui agora, gente. Focalizar-se no específico mais uma vez é o pré-requisito para alcançar o não específico. Também é uma parte essencial do nosso treinamento em não negarmos nossos pensamentos, sentimentos e percepções. A escuridão da culpa não pode ser trazida à luz e desfeita a menos que primeiro olhemos para suas manifestações específicas, a porta de entrada através da qual devemos retornar aos nossos pensamentos. É aquilo, gente, que a gente está falando nas últimas lições incansavelmente. Não dá para colocar debaixo do tapete, deixar aquele pensamento passar, aquele sentimento, aquela emoção passar e deixar para lá, como a gente tem o costume de fazer. Elas são as portas, elas são as lições, são as oportunidades que a gente está tendo de treinar a correção da mente. Então, usa! A gente precisa usar. Como é choraminguento. Você tava fazendo carinho na barriga dele, tava dormindo. Agora acordou, O próximo parágrafo vê Jesus retornando ao seu estímulo gentil para que sejamos gentis conosco mesmos nesses exercícios. É uma orientação útil nos lembrarmos de que sempre que vivenciarmos um senso de urgência ou sugestão de força vindo do outro lado, assim, deveríamos reconhecer imediatamente que isso é o ego nos guiando. Jesus e o Espírito Santo são apenas gentis e pacientes, sabendo que o tempo é ilusório. Apenas um ego impaciente, incerto sobre o resultado, iria aplicar pressão. Nós experimentamos o ensinamento gentil de Jesus sobre a gentileza nessa passagem do texto, que diz: a voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. É essa palavra que eu queria falar lá no início da lição. Quando a gente pensa que a gente é santo, pensa na ideia que Jesus apresentou aqui de que a gente é santo, o ego na mesma hora vem dizer que arrogância, achar que tu é santo, cheio de defeitos, um ser feio, cheio de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de inveja. E a lista é comprida do ego, né? Então ele faz a gente acreditar que esses termos que Jesus usa aqui, como professores de Deus, como ser santo, ele faz a gente acreditar que isso é arrogância. E bem pelo contrário, arrogância é só do ego. E é a gente negar o Filho de Deus. Nós estamos negando o Filho de Deus.
Estamos negando Deus. Então, como que lembrar de Deus, lembrar que somos a sua extensão, que somos criação dele, que só podemos ser como ele, como isso pode ser arrogância? Então, vamos lá. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra, traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus é sempre quieta, porque ela fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Viu? A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Tinha que mostrar essa cena para vocês. Aqui então está o gentil 8º parágrafo. Durante os períodos mais longos de exercícios, provavelmente haverá intervalos em que nada específico te ocorra. Não te tensiones para achar coisas específicas para preencher o intervalo, para fazer o exercício, mas apenas relaxa e repete a ideia de hoje lentamente até que algo te ocorra. Em paz. Embora nada do que te ocorrer deva ser omitido dos exercícios, nada deve ser desencavado com esforço. O desencavado assim também, tá, gente? Não se deve usar nem força, nem discriminação. Agora, o que é? A gentileza sempre vence a força. Acredita nisso, filha? A gentileza sempre vence a força, uma vez que ela reflete a força interna de Cristo. A força, por outro lado, é a expressão ensombrecida da fraqueza inerente do ego. Portanto, nós lemos sobre essa 4ª característica dos professores avançados de Deus, que diz: os professores de Deus são totalmente gentis, necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Quem escolheria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano, em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? O poder dos professores de Deus está em sua gentileza. No final da lição, nós mais uma vez vemos Jesus nos pedindo para sermos bem específicos durante o dia todo, tanto quanto possível, sobre aplicarmos a lição do dia. Só dessa forma, para repetir essa ideia importante, os ensinamentos de um curso em milagres podem se tornar nossa experiência. Jesus volta aqui. Durante o dia, tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que conferes a ti mesmo, naquele momento, e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando-a a cada um na forma indicada acima. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para ti mesmo, de olhos fechados. E o Ken finaliza dizendo: para repetir um ponto anterior, faça todos os esforços para ser vigilante
através do dia todo sobre os pensamentos do ego. Mas também esteja atento à necessidade de perdoar a si mesmo quando se lembrar de que se esqueceu. É isso, gente. É isso. Essa parte aqui é importante para sempre. Para sempre na nossa vida de estudante de um curso em milagre. Que a gente esteja vigilante sobre os pensamentos do ego, que querem nos colocar mais uma vez na culpa porque a gente não fez o exercício ou não leu o texto como Jesus sugeriu. O curso é feito todo com uma linguagem amorosa e gentil. E tudo que vier pra gente que não for gentileza e não for amoroso, não é de Jesus, não é do Curso em Milagres, não é do Espírito Santo, não é de Deus, é do ego. E quanto mais a gente treina, mais a gente vai se dar conta, ó, escolhi o ego de novo, porque não estou sendo gentil, não estou sendo amorosa, nem com os outros, nem comigo mesma. E é aí que a gente consegue fazer escolha, sabe? Virar a chavezinha e escolher de novo. É isso. Tu tá sendo muito amorosa, meu amor. Quer dar um tchau aqui pro pessoal? Dá um tchau pro pessoal, bem amoroso. Tchau, pessoal. E o gatinho também dá tchau, porque, nossa, ele Tá muito dormindo. preguiçoso. Ele tá dormindo. Com esse carinho todo, até eu. Tá bom, gente? A gente se vê de novo amanhã. Vou tentar vir um pouco mais cedo. Mas vou deixar nos planos de Jesus e do Espírito Santo nesses dias, tá bom? Obrigada, Gabi. Beijo, meu amor. A gente se vê. Até amanhã. Beijo. Tchau. Fiquem com essa imagem aqui, com o tchau da Laurinha. Tchau de novo.